Eu não acredito que, por exemplo, se eu adotar um modelo norte-americano do princípio da subsidiariedade, que é dar todo o poder possível, por exemplo, para as prefeituras, que vai funcionar no Brasil. Você vai no Maranhão e você fala, cara, eu não vou dar poder pro prefeito daqui. Aí eu vou olhar para a China, e tem um modelo diferente. E eu, como um cara de direita, vou olhar para uma coisa que foi aplicada na China e falar, eu quero trazer para cá. Indicadores de desempenho, premiar o administrador público pelo desempenho que ele tem. Então, ao pensar com uma cabeça mais aberta, a gente acaba criando soluções para problemas que não deveriam ser ideologizados. Que a gente começa da infraestrutura. Se eu rodar praticamente todos os estados do Nordeste, as estradas são deploráveis. O Maranhão, naturalmente, é o pior dos casos. Já haviam me falado, olha, o Maranhão, você nunca verá estradas tão ruins como o Maranhão. Que é o que eu digo, no Maranhão, os buracos têm até uma estrada. Se você olhar no buraco, você vai ver que tem uma passagem ali, porque é assustador. Agora, os problemas não ficam aí, né? O problema o educacional, as taxas de analfabetismo no Nordeste são muito maiores. Há um problema de atividade econômica em que as pessoas não apenas não têm uma renda per capita alta, né? As rendas familiares ali, chegam, se eu me engano, na Bahia a coisa está na casa de 1,5 mil reais. É tudo muito baixo e há uma alta dependência na hora de você formar sua renda familiar de auxílios estatais, portanto, abaixa a atividade econômica. Se abaixa a atividade econômica, abaixa a produtividade. Se abaixa a produtividade, não vai gerar riqueza. Então você fica preso num ciclo. E o que mais, né, quando a gente fala assim, o que tem a ver com todos os problemas que vão da estrada até as pessoas não terem atividade econômica, a você não conseguir uma política boa de segurança pública ou resolver o analfabetismo? Você tem a pior classe política do Brasil, que é a do Nordeste. Eu falo com tranquilidade, não há classe política no Brasil tão deletéria quanto a do Nordeste. Em maior e menor grau, depende da região. Ceará, por exemplo, é um ponto fora da curva, apresentou algumas políticas industriais interessantes, políticas na área de educação que funcionam e foram imitadas pelo resto do Brasil, mas no geral, você tem uma classe política clientelista, coronelista, muito da velha, mesmo os caras jovens são velhos, como é o caso do João Campos, que mantém as pessoas e o ciclo político num clima meio anos 20, anos 30 do século passado, não nesse século aqui. Isso é horrível. Isso faz com que o Nordeste, e essa é uma coisa que precisa ser dita para as pessoas que estão nos ouvindo aí na rádio, o Nordeste fique para trás do Brasil em quase todos os indicadores. E mesmo hoje, estamos em 2026, tirando o caso específico de João Pessoa, da Paraíba, que tem pessoas migrando para Paraíba, as pessoas continuam saindo do Nordeste para procurar emprego em outros lugares do Brasil. Até quando a gente vai aceitar isso? Esse é um fluxo que está rolando desde os anos 30 do século XX. São quase 100 anos de nordestinos migrando do Nordeste para o Sul, Sudeste ou agora o Centro-Oeste. Não é digno para essas pessoas isso. Então a gente precisa dar um basta. E esse basta vai começar mexendo nos sistemas de incentivo da classe política, ou seja, o que faz uma pessoa entrar na política e como a gente mede o desempenho dela. Não pode ser só o voto, é uma dica. O político tem que ser avaliado por entregas na área de segurança, infraestrutura, educação. E se o político não entrega isso, especialmente os prefeitos, ele fica inelegível, porque tem um outro problema, que aí eu vou jogar aqui também para você, que é um problema grande, que é o problema da compra de voto. O Nordeste, compra de voto acontece no Brasil inteiro, mas ela é a regra no Nordeste. Compra de voto tem até na cidade dos meus pais, Vinhedo, que tem um IDH altíssimo, uma cidade rica no interior de São Paulo. Mas, no Nordeste, ele acontece numa intensidade tão grande. E aí, aquela política de botar os parentes de todo mundo na prefeitura, para você fazer todo mundo trabalhar para você no período eleitoral, o dinheiro desviado da emenda que compra o voto da pessoa, que isso elimina qualquer possibilidade de democracia ou elimina a possibilidade das pessoas votarem de maneira, vamos dizer, independente, com a consciência delas. E aí esses políticos, essas famílias velhas vão mandando nas cidades, as cidades ficam pobres para sempre, e isso é ruim para todo mundo. Ruim para o povo do Nordeste, que sofre, e ruim para o povo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, acaba pagando a conta desses políticos, através do Pacto Federativo. E esse ciclo precisa mudar. Eu quero mudar esse ciclo. Me surpreende bastante, positivamente, você é um jovem, o partido é recém-criado, a sua pontuação nas pesquisas eleitorais. Às vezes, a depender da pesquisa, acima, inclusive, de políticos consagrados que já estão com cargos eletivos, têm uma grande visibilidade de mídia, por exemplo. O que é que você atribui a isso, Renan Santos? Eu levo muito a sério a pesquisa Atlas. O Atlas é o instituto que mais acertou as últimas eleições do mundo. Eles acertaram agora, assim, eles gabaritaram a eleição na Hungria, eles acertaram o Chile, eles acertaram a Argentina, eles acertaram os Estados Unidos. Nas eleições brasileiras de 22, eles foram um dos melhores. Então, eu confio na metodologia deles. Eu acho que eles antecipam tendências na metodologia deles, eles são muito felizes nisso. E na Atlas, inclusive quem contrata a tracking da Atlas vai se surpreender com os nossos números, mas na última Atlas eu ultrapassei os governadores, né? E o que eu atribuo nisso? Eu acho que assim, o que a gente propõe, como eu te disse, não é um projeto vingativo e tampouco não é um projeto preso a casinha, a currais, né? Qual curral? Se você fosse se comportar como um cara de direita, você tem que falar certas coisas, se comportar de certa maneira, e não necessariamente você vai estar falando a verdade. Mesma coisa se você for de esquerda.
Eu não acredito que, por exemplo, se eu adotar um modelo norte-americano do princípio da subsidiariedade, que é dar todo o poder possível, por exemplo, para as prefeituras, que vai funcionar no Brasil. Você vai no Maranhão e você fala, cara, eu não vou dar poder pro prefeito daqui. Aí eu vou olhar para a China, que tem um modelo diferente. E eu, como um cara de direita, vou olhar para uma coisa que foi aplicada na China e falar, quero trazer para cá. Indicadores de desempenho, premiar o administrador público pelo desempenho que ele tem. Então, ao pensar com uma cabeça mais aberta, a gente acaba criando soluções para problemas que não deveriam ser ideologizados, sabe? Esgoto não deveria ser objeto de discussões ideológicas, prefeituras mal feitas, asfaltamento de rua, não deveria. Mas no Brasil, infelizmente, é. Então, ao fazer isso dessa maneira, a gente começa a cativar o coração de uma galera que quer soluções. Essa molecada mais nova, que nos acompanha, que nas pesquisas me colocam, né, entre o público de 16 a 24 anos em primeiro lugar, ela quer, assim, ela não quer ficar discutindo o sexo dos anjos, ela quer resolver o problema da segurança. É pra prender bandido? É pra acabar com essa coisa? Então vamos prender logo o bandido? Olha, quem que faz pra resolver o problema do centrão? É isso aqui, então vamos. Então, ao ser prático e não ficar preso em questúnculas ideológicas, eu acho que a gente cresce e acho que isso vem funcionando.